programa não é recomendado para menores de 10 anos. Chegamos! Está no ar mais um programa Melhor da Vida. É com muita alegria que nós entramos aqui na sua casa e nós queremos levar um excelente conteúdo para você. O tema hoje, saúde da mulher. Vamos ver o que tem para nos dizer os especialistas que nós convidamos para falar sobre a minha, a sua, a saúde de todas as mulheres. É isso aí, nós teremos a Maria Neumann, ela que cuida do assoalho pélvico, pessoal, incontinência urinária, bexiga baixa, escape urinário, você não pode perder. Também vamos estar com a doutora Edith Banhos, que vai falar sobre fertilidade. Vamos ver que mudou muita coisa nas linhas de tratamento, ela que trabalha com uma linha multidisciplinar. Os tratamentos estão melhores e mais baratos. É isso aí, não perde e chama mais gente para assistir. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não registrar apenas a câmera de um celular. O melhor da vida é curtir, sorrir, brincar com quem ainda está aqui, pois a vida é um sopro, então vamos amar. A qualquer momento memórias pode tornar a vida, vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem. Olá, começando com você aí pertinho na sala da sua casa, mais um Melhor da Vida, agora falando com a querida Maria Neumann, ela que é enfermeira e vai trazer pra gente um conhecimento importante sobre saúde da mulher. É isso aí, pessoal, ela vai falar sobre um tema muito importante, então você está em casa, já vai chamando aí a mãe, a avó, todo mundo, porque é um tema muito importante. A gente vai falar de reabilitação pélvica e todo um drama que eu sei que você conhece alguém que vive ou já viveu. Doutora, é um prazer estar aqui, seja bem-vinda e eu quero já começar com isso. O que seria a reabilitação pélvica? Hoje nós atuamos com a reabilitação pélvica, segundo a Sociedade Internacional de Continência. Ela atende pessoas que vai desde uma incontinência urinária, uma incontinência fecal ou mesmo uma constipação. Então nós atendemos crianças, mulheres, homens e pessoas idosas. Então ela vê todo o processo desde, como a gente diz, do nosso assoalho pélvico. Quais são as disfunções que tem o nosso assoalho pélvico para você viver melhor. Que inclusive pega também algumas questões de pós-parto também, né? Tem algumas condições de pós-parto que também afetam esse assoalho pélvico, né? E demanda atenção. Alguns problemas decorrentes de menopausa. Na sua opinião, quais seriam as condições que, no seu modo de ver, na sua experiência, mais demandam cuidado para que a pessoa que está nos assistindo preste atenção que se ela tem esse tipo de sintoma, ela busque ajuda e dê atenção ao problema? Hoje nós temos uma prevalência muito elevada de mulheres com perdas urinárias e também perdas fecais. Por quê? Muitas vezes, adolescente mesmo, uma mulher de 20, 30 anos, ela vai para o crossfit, ela poderá ter escape de urina. E a mulher, principalmente na época da gravidez, por isso que é interessante nós trabalharmos a reabilitação antes de engravidar, por causa de partos, que nós chamamos de paridade. E também outro fator muito sério na mulher é na menopausa.
porque na menopausa é quando a mulher ela tem perdas de estrogênio e enfraquece o nosso assoalho pélvico. Aí nós trabalhamos com a reabilitação pélvica e vê todo esse processo, as terapias comportamentais, terapias conservadoras, até chegar numa terapia mais complexa, que é onde tem o profissional médico, que é a medicamentosa e a cirúrgica. Quer dizer que é possível fortalecer com exercícios esse assoalho pélvico, né? Não precisa necessariamente recorrer às cirurgias. É o último ponto, né, a cirurgia. Doutora, só para deixar mais claro aí pro pessoal, né, a conhecida via da urina, né, o canalzinho final, o fechamento da via da urina é muscular, não é isso? Então, por algum motivo que a pessoa tem uma disfunção desse músculo, ela tem esse escape urinário. Sim. E aí esse serviço de reabilitação que a senhora participa, que é do Hospital Universitário, e outros serviços, ele vai fazer esse fortalecimento dessa musculatura. Sim, geralmente nós temos 3 tipos de incontinência: a incontinência urinária de urgência, a incontinência urinária de esforço e uma incontinência urinária mista. Então nós atuamos muito com a reabilitação na parte do treinamento dos músculos do assoalho pélvico com a incontinência urinária de esforço. Nós vamos trabalhar os músculos, fazer fortalecimento a partir de uma contração. Depois a gente vai atuando a próxima semana na sustentação. Então ela começa, é como se você fosse fazer exercícios e trabalhar os músculos da perna, do braço. Então você vai fortalecer uma área que está muito frágil. Muitas vezes foi uma laceração no parto, ou mesmo porque a mulher tem mais facilidade, até porque nós temos vários orifícios e é muito próximo ali o reto, também a vagina, a uretra. Então nós trabalhamos desde hoje em crianças também com problemas urinários, a gente já usa a terapia, né, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Concomitante nós chamamos de eletroestimulação e também biofeedback. A eletroestimulação é quando a gente coloca, tipo assim, nós aqui na tibial temos o nervo pudendo, que ele vai inervar a nossa pelve. Então nós colocamos como se fosse um choque, os eletros, ele vai melhorar as conexões. Trabalhamos a força também a partir desse choque. Então ele pode ser sincronizado, pode ser, principalmente se for uma incontinência urinária de urgência, a gente usa a eletroestimulação, corrente contínua. Então, o choque para a pessoa não achar que vai colocar o dedo na tomada, é como choque. Aquele da fisioterapia, exatamente. Fez aquele aparelho da fisioterapia. É porque o TEMAP, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, ele poderá ser realizado por médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Então existe todo esse processo, é uma fisioterapia pélvica, é uma reabilitação pélvica, porque a gente trabalha o todo. Quando uma pessoa chega para você com essa condição, porque é um tabu, ainda é um preconceito, então a gente tenta trabalhar o ser humano como um todo, reabilitar a sua vida para que você... Nilma, é importante para a pessoa que está em casa entender o contexto, porque a melhor pessoa para saber se está com algum problema, necessidade, é a própria pessoa que vai estar atenta a si mesma e vai se perceber, olha, eu acho que eu preciso procurar ajuda especializada nisso. Em que casos, em que contextos existe um escape de urina que às vezes é até normal, natural, ou em que contexto isso já passa a ser, olha, isso aqui é um problema? Porque tem aquela velha história, né? A pessoa espirrou e sai um pouquinho de urina. Opa, já vi isso acontecer com mulheres, principalmente, né? Mas se isso fica uma questão recorrente, aí já explica pra gente como é que a pessoa que está nos assistindo, a mulher que está nos assistindo, ou o homem, pode se perceber, né? E dizer assim, não, isso aqui não é uma coisa também que eu vou sair agora desesperado achando que estou com um problema. Ou, opa, peraí, isso aqui está estranho, é melhor eu consultar. Nós sempre abordamos essa temática quando nós falamos assim, perder urina não é normal. Você acha que é normal? A primeira gotinha não é normal. Você acha que é normal da sua idade, mas nesse caso já não é normal. Então a gente tem que avaliar tudo isso. Hoje 45% das mulheres têm perdas urinárias, 15% dos homens têm perdas urinárias, mais por problemas prostáticos também. E 1/5 da população infantil
também tem perdas urinárias. Então, a incidência é muito alta e nós trabalhamos com essa mulher para que ela tenha, principalmente, a qualidade de vida. Quando eu digo, vamos proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida, o estar melhor dessa pessoa, é quando ela sai feliz, que ela chega na segunda semana e olha assim, olha, doutora, eu já estou usando menos fraldas à noite. Eu acho muito interessante, porque é simples, nós muitas vezes nem começamos assim, a utilizar tantos materiais, tanta tecnologia, mas com um simples movimento de trabalhar o contrair, relaxar, já dá a diferença, ele já se sente bem. Em poucas semanas você já tem esse biofeedback e essa realização, né? Para vocês, para a equipe toda é uma realização. Que afeta muito até a autoestima da pessoa, né? Vocês têm essa abordagem, né? Falando um pouquinho dessa questão da autoestima e dessa alegria que dá ver essa resposta do organismo, né, ao tratamento, lá no dia a dia de vocês, na vivência de vocês, com que frequência vocês percebem a associação do fisiológico com o emocional na questão da incontinência urinária? Porque, por exemplo, muitas vezes, principalmente em crianças, né, existe uma associação ao fator emocional, pode haver também uma ligação aí com o emocional, provocando esse escape. Em criança, nós observamos muito assim, uma própria separação dos pais, uma própria bullying no colégio, isso já poderá chamar muita atenção. Mas nós atendemos muitos pacientes também que nasceram já com lesão medular congênita. Então, a partir de 10 meses, a gente já começa a cateterizar, a colocar um catéter fininho para esvaziar essa bexiga. Então, nós trabalhamos... Dá para você dar uma dica para quem está nos assistindo, por exemplo, a mãe, como é que ela pode observar, por exemplo, naquela criança que está se qual seria a idade, né? Depois se pode ser, se é o caso de levar, que sinais isso dá? Geralmente, nós falamos de sinais de prontidão, que é o treinamento esfincteriano. Antigamente, antes da Revolução Industrial, as mulheres ficavam muito em casa. E o que acontecia? Então, as crianças, elas tinham a oportunidade de observar e deixar aquela criança já pedir para ir ao banheiro, para retirar. Mas hoje, por causa de todo esse processo, as crianças ficaram mais com os cuidadores, né, com babás, ou então com a própria avó. Então, muitas vezes você não tem muita paciência e deixa aquela criança até... Nesse caso, passou de 24 meses, você já começa, porque você começa a treinar essa criança. Vamos ao banheiro, vamos fazer... Porque muitas vezes ele prende, ele tem dificuldade. Hoje tem o celular, tem a televisão, então muitas vezes a criança ou adolescente ela não quer perder tempo, então ela fica tentando prender, nem quer tomar água. A ingesta hídrica é fundamental e nem quer esvaziar. Então a gente alerta essa família para que já eduque a ele tirar essa fralda, o desfraude que nós chamamos, aos 2 anos, já começar a trabalhar, 1 ano e pouco, vamos ao banheiro, vamos fazer aquilo como uma coisa assim gostosa, porque senão ele vai fisiológica. Natural. Porque senão com 4 anos a gente já começa a se preocupar. Ele poderá. Mesmo o adulto, né? Passou de 4 que anos. Está nos assistindo. Isso é muito comum, principalmente nas empresas, né, Tiago? Você que acompanha aí a saúde dentro do âmbito do trabalho, da pessoa ficar segurando. O hábito de segurar, cria o hábito de segurar e ficar lá. Isso prejudica muito em todos os sentidos, porque afeta o relógio biológico e tem uma série de consequências que com a idade pode se agravar, né? Sim, nós temos uma paciente assim, falando assim, como é sério trabalhar na indústria e muitas vezes você não tem tempo de ir ao banheiro, você tem hora marcada. Então nós temos pacientes, como nós temos um serviço muito especializado já a nível quaternário, então a gente chega a pacientes que já veio de várias especialidades e vem chegar na urologia com uma bexiga com uma capacidade de 1.800, 1.500 ml, enquanto no adulto seria de 350 a 600 ml, então, porque essa bexiga já está, como se a gente diz, muito dilatada, ela perdeu aquela complacência, aquela elasticidade dela. Então, é uma pessoa que a gente vê, o que vai ser feito agora? Tem que fazer um estudo, tem que ver o que foi que ocorreu, que hoje ela não consegue mais urinar.
porque ela já deixou uma bexiga sem força, que nós chamamos de bexiga hiporcontrátil. Então essa paciente ela vai começar a fazer cateterismo intermitente limpo. Então é muito sério ainda e muito comum. E todo dia eu falo assim para as pacientes, eu gosto muito de trabalhar com prática educativa. Lá, antes de atender no consultório, eu vou lá fora e converso com outras pessoas que não vão nem para a urologia, então tem pessoas da coloprocto, pessoas da otorrino. Então eles ficam assim admirados. Então eu começo a partir da ingesta hídrica, do sentar correto no vaso sanitário, como é importante você relaxar o assoalho pélvico para você não ter resíduo, que nós chamamos de resíduo pós-miccional. Muitas vezes é uma tensão. Você já vai no banheiro preocupado na tarefa que vai ter que fazer e não descarrega tudo. Principalmente uma incontinência urinária de urgência, nós tivemos muito na pandemia. E hoje a gente tenta trabalhar também com fortalecimento, porque quando você trabalha o fortalecimento dos músculos, você vai sangue para aquela região, você irriga mais e também melhora as conexões neurais, né? Porque nossa bexiga é controlada pelo centro pontinho da micção que fica no cérebro, então tudo interfere. Uma coisa que prejudica muito é o hábito de levar o aparelho celular, né, para o banheiro. Exatamente, porque você não há concentração, você faz e muita coisa. Ele não favorece a postura adequada, né, doutora? Inclusive a tendência também da pessoa ficar mais tempo sentada no vaso sanitário do que o necessário, que também não é bom, é prejudicial, né, ficar muito tempo naquela posição. Mas assim, em mulheres também, o que nós temos mais comum lá são pessoas também que têm diabetes. Geralmente as mulheres, elas têm uma incontinência urinária mista, ela tanto tem urgência como também de esforço, porque ela já estragou, já perdeu essa elasticidade, então ela fica com a bexiga flácida. E temos a síndrome da bexiga dolorosa, são mulheres que têm uma dor pélvica crônica, também nós atendemos muito no serviço especializado. E a esterectomia, fibromialgia, tudo isso leva as mulheres a endometriose tão alto, né? E endometriose também muito frequente em pessoas jovens, né? Muitas vezes, uma semana o paciente me liga, eu tô com a urina muito turva, beba água. Você não está bebendo água. Tudo, inclusive né, é uma forma de você saber se está forma. bebendo água suficiente, é a cor da urina, né? Exatamente. Se você olhar a sua urina e ela tiver um cheiro forte, muito alaranjada, muito escura, você está desidratado, tem que tomar mais líquido. Porque a cor ideal da urina é aquele amarelinho bem clarinho. Quase transparente. Pessoal, o papo tá fantástico. Doutora, gratidão, honra tê-la aqui. Obrigada. Nós vamos encerrando por aqui, mas vamos trazer ainda muito mais conteúdo. Segue a gente nas nossas redes sociais e segue a doutora, segue todo o conteúdo que ela tem para entregar ainda mais para você. É o tempo de ir ali fazer xixi e voltar. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida vale a pena ser vivida. Pessoal, a gente vai começar agora o Papo Reto. A gente quer chamar você para esse bate-papo. E a gente hoje vai falar sobre o feminino. E o masculino. É isso aí. O conceito, o que é? É só um gênero? O que é o masculino e o O feminino? que fala feminino e masculino? Hoje em dia tá tão complicado, né? Eu acho que criou-se uma raiva, uma inflamação, vamos dizer uma assim. Uma rivalidade, que né? é até difícil falar. Quando vai falar, é machista, não sei o que, é feminazi, né? Tem uns termos pejorativos. E também com as questões de gênero também estão interferindo muito nesse conceito, o que é feminino e masculino, né? Mas você sabia que em termos de personalidade, e falando aí numa pegada dentro do enfoque da neurociência,
feminino e masculino existe dentro de todo mundo. Sim. Todas as personalidades têm características tidas como feminino e masculino. O que divide isso, né? Quais são os atributos daquilo que é feminino e daquilo que é masculino? Eu gosto muito de fazer uma correlação com algo mais primitivo. Para a manutenção da humanidade, da sociedade, da coletividade, é preciso haver reprodução. Então, o principal da humanidade é a mulher reproduzir, né, e ter filhos. E eu acho que toda a sociedade, na verdade, precisa ser vivida ou gerenciada em torno disso. E assim, nos primórdios era assim, a mulher ficava em casa para providenciar, para prover a manutenção da espécie, e o homem saía para caçar. Né? Aí tem a história do provedor, do protetor, né? E toda essa coisa. Mas, se você prestar atenção, é o mesmo papel de garantir a manutenção da espécie, cada um com uma atribuição diferente. Antigamente, inclusive, o número de filhos era bem maior do que hoje, né? Isso, hoje os o que é um casais têm risco. menos filhos. Em alguns países, como a fertilidade diminuiu, eles têm uma política de imigração, convida pessoas adultas para vir morar, porque as comunidades elas estão envelhecendo, né, por Isso, conta da e não baixa tem esse taxa rejuvenescimento. produtiva. E outra coisa que levou a esse movimento, né? Antigamente se tinha muitos filhos porque a taxa de mortalidade infantil era muito alta. Também. Né? Hoje, com o advento das vacinas e dos cuidados de saúde, das tecnologias, né, de tratamento médico e do acesso ao tratamento médico também, essa mortalidade ela vem diminuindo, o que levou os casais também a ter menos filhos. E até porque o papel da mulher na sociedade mudou muito e ela já não tem mais todo aquele tempo disponível para ter uma única função social. As funções da mulher se multiplicaram e as dos homens também. A gente vê assim, né, falando do coletivo ainda, teve uma crise recente aí no nosso passado brasileiro da questão do INSS, os rombos e tudo. Mas se não houver pessoas jovens chegando para iniciar o trabalho e tudo, os idosos não vão poder se aposentar, né? Para vocês terem a noção dessa crise. Então, eu costumo dizer que o centro de tudo é a gente garantir que as crianças vão nascer, vão continuar nascendo, vão se desenvolver, e vão se formar e vão ter bons mercado de empregos trabalho. e toda a sequência. Aí quando a gente coloca nessa forma, né, a gente diz assim, para essa criança ser protegida até se tornar ativa ou independente, quais são os papéis? É só o homem que faz? É só a mulher que faz? Aí é onde entra o feminino e o masculino. Você sabe que teve um contexto bem interessante e recente. É essa organização. Que em países da Europa, países desenvolvidos da Europa, né, o sistema de previdência? Como é que chama? Previdência. O sistema de previdência quebrou. Países como França e Alemanha, a previdência quebrou. Por quê? Porque a população começou a envelhecer, né? A requerer os seus benefícios. Esses aposentados passaram a ser mais longevos, quer dizer, uma perspectiva de vida que antes era de 70, passou para 85 anos, né? E não havia uma entrada no mercado de trabalho de pessoas contribuintes o suficiente para manter essa estrutura de previdência, né? Isso. Então, é um problema que está afetando vários países já por causa disso. E aí você está falando de países bem desenvolvidos, ricos, quebrados. Ricos sem condições agora de dar suporte ao idoso, que foi ele quem levantou assim, essa economia. E o que pesa na hora de se decidir o papel de quem? Qual é o certo e qual é o errado nisso aí? Eu acho que é uma organização mesmo, né? É sentar e dizer assim, olha, a criança para ser protegida, ela precisa de todas essas questões. Aí entram os pais, vamos fazer isso, eu vou ficar mais tempo fora de casa, aí não entra mais o homem ou a mulher. Né? Se a mulher ela se preparou e ela tem um posicionamento no mercado de trabalho, ela vai ficar mais fora de casa. Então o homem fica mais dentro. Né? Mas tem que haver uma compensação. Isso, precisa ter essa organização. E, inclusive, entra também nessa equação o Estado. Porque em alguns casos o homem é insuficiente, a mulher é insuficiente e o Estado precisa agir. Eu penso que a coisa toda ela se sustenta em cima da estrutura de apoio
que é oferecida não só dentro de casa, mas em nível social também, a estrutura de apoio que cada família tem para garantir o bem-estar das crianças, né? Então, quando a gente pensa em estrutura de apoio, eu estou dizendo como um todo, né? Um sistema educacional que, por exemplo, a criança poderia passar mais tempo na escola, tendo uma maior diversidade de atividades, com alimentação adequada, com acompanhamento, socializando, né? Sem que houvesse a necessidade de mais tempo do pai ou da mãe em casa com ela. O problema é que ela está ficando desassistida ou assistida de forma precária por pessoas que realmente não dão a devida atenção ou não têm o cuidado adequado com essas crianças. Na formação da criança ali na primeira infância, né, ela precisa ter acesso, ela precisa ouvir de um adulto conceitos de moral, de ética, de valores. Ela precisa experimentar de pessoas próximas a ética, os valores, a moral. E se o pai está correndo para um lado, a mãe está para o outro, fica esse vazio. Então, é onde eu disse, o Estado precisa atuar nesse sentido. Tem um outro problema aí, que a criança nessa idade, ela precisa dos estímulos adequados para se desenvolver com saúde, né? Para desenvolver um nível de inteligência capaz de aprender, né? Um nível de curiosidade dela ser estimulado para que ela faça perguntas, para que ela busque aprender cada vez mais. Então, é importante que haja tanto esse estímulo adequado, como também o estímulo ao sentimento de acolhimento e pertencimento, que a criança já não tem. Por quê? Qual é o grande nó que eu vejo nesse negócio? É que os pais, por não terem mais tanto tempo disponível, eles começam a sobrecarregar a criança de atividade e ela fica pipocando o dia inteiro, vai para isso, para aquilo, e a aula disso, a aula daquilo outro, e reforço e não sei o quê. Ela passa de um lado para o outro, né? E falta esse ancoramento no ambiente familiar. Pessoal, o papo está muito bom, mas infelizmente a gente vai deixar para o próximo programa, então não perca, próxima semana. Continuamos falando sobre masculino e feminino. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos: atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. A vida. Continuando aqui o nosso programa Melhor da Vida, nós trazemos agora para você a doutora Edith Banhos, ginecologista e fertileuta. Você precisa saber mais o que é isso. Nós vamos falar agora com ela sobre os tabus que envolvem os tratamentos para infertilidade, como é que é o contexto, o que há de novo, quais são as novas técnicas, as novas abordagens e principalmente a mudança, né, doutora, já na abordagem do problema. Fala um pouquinho dessa questão da multidisciplinaridade no tratamento para a fertilização. Perfeito. Primeiro é um prazer estar aqui, Jô, Thiago, pelo convite. Obrigada, nós que agradecemos. Esse nome, a infertilidade ou alteração da sua fertilidade,
é muito impactante a paciente receber um diagnóstico e escutar, né, essa palavra da infertilidade. E hoje em dia, nos tratamentos, na abordagem, a gente tende a criar um espaço com múltiplos profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, para que esse tratamento seja conduzido de uma forma mais global, que ela não seja ali tratada apenas pelo médico, pela sua patologia, pelo seu problema de saúde específico, mas de uma forma inteira, né? É porque só o termo infertilidade, ele já vem como É interessante que até se fala em fertilidade conjugal, né? É. Já para partilhar, para dizer assim, a culpa é sua. não é da mulher nem do homem. Exato. Isso já é também um tabu, né? Porque a grande maioria das pessoas acham que o problema da fertilidade vem da mulher. A gente sabe que é meio a meio. 50% das mulheres têm um problema de fertilidade no casal infértil, mas também tem um problema masculino. Então, na investigação, a gente tem que avaliar os dois, o casal como um todo. Não é só o problema da mulher. Alguns casais chegam, a mulher já se sentindo culpada por não estar conseguindo engravidar, mas na verdade tem um fator masculino importante. E às vezes tem até uma história, elas carregam a dor ainda mais forte, que assim, não, ele já tem um filho com a antiga parceira e comigo não consegue. O problema é, mas o homem passou por uma história, né? Ele pode ter adquirido alguma questão que tornou ele infértil, mas o rótulo fica ainda mais forte. A presença de um filho prévio em outro relacionamento não significa que nessa relação, com hábitos de vida diferentes, com alimentação diferente, hábitos, né, cigarro, álcool, pode influenciar numa infertilidade atual. Então não é porque... Até doenças, né? Até doenças atuais. Então não é porque você teve um filho prévio que você não pode ter alguma dificuldade para engravidar novamente. Então isso assim... Agora, doutora, nesse contexto que a gente fala, que a gente estava mencionando, o próprio termo infertilidade, ele já gera um choque, né, inicial. É como se eu fosse incapaz, em algum nível, de fazer uma coisa que eu deveria fazer. Isso vem com uma pressão, né? E nós estávamos até conversando anteriormente que até bem pouco tempo atrás, os tratamentos para esse tipo de problema, eles eram muito focados na parte fisiológica, endócrina, né? Questão de hormônios e tal, muito fisiológica mesmo. E na sua proposta vem essa visão, essa abordagem multidisciplinar do problema, porque sabe-se que existe uma influência muito, muito intensa do fator emocional e psicológico em problemas ligados à fertilidade. Explica pra gente como é que vocês fizeram essa integração e o quanto o psicológico pode interferir no processo reprodutivo. Perfeito. Antes de mais nada, só para as pessoas de casa entenderem o que é a infertilidade, né? Como é que a gente dá o diagnóstico de infertilidade? O diagnóstico ele é um marco temporal. Então, a gente dá o diagnóstico com quanto tempo essa paciente, esse casal está tentando engravidar e não está conseguindo. Abaixo dos 35 anos, a gente coloca um tempo de 1 ano de tentativas a paciente entendendo o seu ciclo, o período fértil, tendo relações nesse período. Se ela não conseguir em 1 ano, ela tem o diagnóstico de infertilidade. Acima dos 35 anos, a gente diminui esse tempo. Ao invés de 1 ano, a gente diminui para 6 meses. Então, se em 6 meses de tentativa ela não conseguir engravidar, ela também tem esse diagnóstico de infertilidade. Acima dos 40, esse tratamento, essa investigação, ela tem que ser de imediato. Porque a gente sabe que o fator principal para a infertilidade é a idade, né? A idade da mulher mais importante do que a idade masculina. Então, essa paciente chega para a gente ou tem o diagnóstico com a gente de infertilidade, o que é que essa mulher precisa? Ela precisa de uma abordagem para saber o que está causando essa infertilidade, a investigação da infertilidade feminina, masculina. Tendo o diagnóstico e sabendo a causa, a gente vai partir para a avaliação dela completa. Porque ela sabe de onde está vindo a infertilidade,
mas como é que está sendo a mente dela nesse processo? Como é que está sendo a nutrição dela nesse processo? Como é que está sendo o hábito de vida dela nesse processo? Então a gente sabe que não é só o tratamento médico, não é só eu dar a medicação X, o tratamento vai ser esse. Todo o contexto dela tem que ser adaptado. Então, hoje em dia, a gente não faz mais o tratamento específico para a doença. A gente faz o tratamento global. Essa paciente sai de lá com a indicação da nutrição, de qual o tipo de dieta mais anti-inflamatória, específica para a condição que ela tem. Ela sai de lá com encaminhamento para a psicologia, para a terapia, para ter esse acompanhamento durante o período do tratamento até ela conseguir engravidar, e muitas ainda persistem com os tratamentos na gestação e no pós-parto. Com a equipe de enfermagem, que é a equipe que vai ter a condução com ela na hora da medicação, na aplicação das medicações. Essa equipe persiste com ela até o final, né? Até o beta positivo, o beta-HCG positivo. E com a gente, né? Com a equipe médica também até o final. Eu achei interessante a sua fala e me trouxe também um entendimento de que você que está aí nos acompanhando precisa saber. A dieta inflamatória, né? É uma das causas, às vezes nesse ajuste já tem a fecundação, né? A fertilidade, e não só sobre isso, mas a dieta errada, ela traz vários outros problemas, né? Várias outras inflamações no corpo. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse papel da inflamação por uma dieta inflamatória. Perfeito. Hoje em dia a gente vê mais, né? No supermercado está cheio de produtos mais de fácil consumo, né? Aqueles produtos já industrializados, salgadinhos, né? Tudo que é mais fácil, mais ultraprocessados. Exato. E dentro desses alimentos tem muitas substâncias que são prejudiciais para vários motivos da nossa vida, né? Para alteração das células, para câncer, para infertilidade, bloqueio de produção hormonal. Então, na fertilidade isso não é diferente. Então, a nossa nutricionista da equipe, doutora Fabiana, maravilhosa, ela já segue esse plano com as pacientes que têm um diagnóstico para uma dieta mais anti-inflamatória. Ela sai de lá com um plano terapêutico para seguir não só nesse período pro resto da vida. Para o resto da vida, para a gestação, para o pós-parto. E assim, é fundamental. O hábito de vida hoje, ele é um fator muito importante para a infertilidade, tanto da mulher quanto do homem. O cigarro, né? Ainda bem que hoje em dia são menos pessoas, né, que fumam, né, na nossa sociedade, mas o álcool também, né, o sedentarismo, falta de atividade física. Então, é muito importante essa abordagem como um todo nesse perfil de paciente. Agora, doutora, para conseguir identificar a natureza do problema real, qual é o problema? Nós vamos abordar aqui, então, sempre haverão vários fatores associados, né? Mas nessa rede de fatores associados sempre existe um que pesa mais que o outro, que é mais forte que o outro, né? Como é que vocês trabalham? São múltiplas consultas? Como é que a pessoa chega lá e acessa vocês e como é que é feita essa triagem? Perfeito. Quando o paciente chega, quando o casal ou só a mulher chega para avaliação da consulta, a gente já tem alguns exames que a gente já pede de inicialmente. Esses exames eles vão avaliar tanto a parte da anatomia, né, a forma do sistema reprodutivo da mulher. Na mulher, o que é que a gente precisa avaliar? Os ovários, se esses ovários estão funcionando, as trompas, que é o espaço onde esse óvulozinho vai passar, o útero, que é onde o bebezinho vai grudar, e alterações metabólicas hormonais. Então, perfil hormonal tem que ser avaliado, vitaminas têm que ser avaliadas, alteração também genéticas, em alguns casos a gente pode avaliar com um exame que se chama cariótipo, que a gente consegue avaliar se essa paciente tem alguma alteração genética desde o nascimento que vai interferir e vai dar o que a gente chama de uma insuficiência do ovário antes do tempo, que é a menopausa precoce, né? E essa paciente tem uma menopausa, para de menstruar muito cedo, não consegue engravidar.
a gente também avalia o homem, né? A gente pede o espermograma nesse primeiro atendimento também para avaliar a parte masculina. Desse primeiro perfil, desse primeiro atendimento, a gente consegue ter uma boa triagem. Se ela tem alguma alteração hormonal, metabólica, anatômica, se há algum problema endometriose, adenomiose, algo que está justificando essa infertilidade. Se ela tem alguma alteração hormonal associada a alguma alteração psicológica, a gente também já vai guiando essa paciente nesse tratamento conjunto, né? Para a infertilidade, caso seja sintoma, a gente trate a doença de base, seja ela doença estrutural ou psicológica, para esse sintoma desaparecer. Algumas doenças, né, doenças autoimunes, a gente precisa controlar também nesse período a questão da inflamação do corpo, né? Em alguns casos, a gente usa ali, né, no período da gestação, né, a depender, não anti-inflamatório, né, como você citou, que os anti-inflamatórios são até proscritos, né, não são de consumo de uso, não, nem na gestação a gente não usa, né? Mas tem que ter esse controle, né? Porque se você se automedicar, é muito fácil. Você chegar numa farmácia, fulaninho usou, né? Um amigo usou, e tomar, você talvez não saiba os malefícios que aquilo vai causar em você. Na fertilidade, isso não é isento, diferente. É da mesma forma. Então, tem assim, muitos medicamentos que vem na própria bula escrito lá risco de causar problemas de infertilidade no homem, na mulher, né? E a pessoa toma aquilo sem saber e tem acesso. Esse acesso indiscriminado, ele gera uma série de consequências na vida da pessoa e às vezes gera um problema desse que ela acha que é com ela, mas é porque está usando uma medicação. E eu pego também alguns pacientes que eu tenho uma prima, uma amiga que usou essa medicação, já chega usando. Essa medicação para engravidar. Quando eu vejo alguma medicação que a gente até usa para induzir a ovulação, a paciente está usando de forma... No período certo, está usando de forma totalmente errada, sem saber que tem risco de gestação múltipla, que a gente tem muito medo, né? De múltiplos, de trigêmeos, quadrigêmeos, usando de forma totalmente errada. Então, assim, tem que passar por uma avaliação antes, porque a gente vai entender de onde é que está vindo a causa e tratar aquilo ali. De forma adequada e individual. Põe em risco a saúde da mãe, põe em risco a saúde dos bebês. Dos bebês. Principalmente dos bebês, né? Principalmente dos bebês. É isso. E é importante a gente estar atento, procurar auxílio em tempo hábil também, não procrastinar essa procura, né? E ver, principalmente, ter essa clareza de pensamento de que eu vou procurar o auxílio, eu vou consultar. Por quê? Porque o meu caso, o meu problema, não é igual da tia, da irmã, da vizinha, da colega de trabalho, né? É um contexto único. Então, o que serve para as outras pessoas não necessariamente vai se adequar ao meu caso. E só um profissional de saúde qualificado é que pode dar essa orientação correta para você não pôr em risco a sua saúde, não gastar com medicações e tratamentos que não vão lhe ajudar. Se colocar, né? em risco. E se colocar em risco, e ainda pior, colocar em risco a vidinha que você vai estar gerando que quer ali, tanto, às vezes, que quer tanto, às vezes vem cheia de problemas errada. por conta dessa sobrecarga. Excelente, isso. Que papo gostoso, pessoal. Um papo sobre vida. É verdade, isso. melhor da vida. Melhor da vida. Melhor da vida. Doutora, muito obrigada Eu pela que sua agradeço. presença, viu? Eu que Agradecemos agradeço. demais ter compartilhado com a gente todo esse conhecimento. E você fique atento, porque o melhor da vida é informação de qualidade. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida vale a pena.
pena ser vivida. Oi, gente, de volta aqui de que você precisa hoje, esse momento especial em que eu posso tentar ajudar você a resolver uma situação difícil que você esteja atravessando. E hoje eu não vou trazer uma situação específica, mas eu quero compartilhar com vocês alguns questionamentos que eu tenho vivido no meu consultório como terapeuta, né, e que talvez espelhe circunstâncias que muitos dos que estão nos assistindo, e você que está em casa, possa utilizar na sua vida pessoal, na sua vida familiar, até na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, né? Teve um caso que eu achei muito interessante de uma pessoa que viveu muitos anos num relacionamento tóxico, né? E não saía desse relacionamento tóxico porque se preocupava em como é que as outras pessoas iriam reagir a uma atitude de separação, de divórcio, de afastamento, de saída desse contexto familiar, encerrando esse relacionamento. E isso se aplica não só a relacionamentos afetivos, mas também a relacionamentos profissionais, relacionamentos pessoais, amizades, relacionamentos familiares que as pessoas têm. Muitas vezes a gente se submete a manter relações com pessoas, seja da família, seja no trabalho, manter relações que não nos fazem bem. E a gente permanece nesse estado, ainda que nos prejudique, permanece nesse estado porque não quer magoar ninguém, porque não quer ser causa de sofrimento para ninguém, ou porque sente culpa, ou porque tem aquela imposição social de que você haja de uma determinada forma. E isso, saiba, não só compromete a sua felicidade, a plenitude da sua vida, mas compromete a sua saúde também no seu corpo. Isso vai repercutir em forma de doenças que você vai somatizar. Doenças que podem se tornar câncer, doenças que podem se tornar Parkinson, doenças que podem se tornar Alzheimer, problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas de mau funcionamento do intestino, do fígado, entre outras repercussões. Então, nós estamos falando aqui de um tema que não diz só respeito à sua vida emocional, diz respeito à sua vida como um todo. Então, senta aí e presta atenção. O primeiro fator que eu queria trazer é a questão da responsabilidade, é sobre isso que eu quero falar. Então, quando eu me mantenho num relacionamento que é nocivo para mim, seja ele familiar, seja ele no trabalho, ou um relacionamento afetivo, eu tenho que pensar como é que eu estou lidando com a minha responsabilidade pelos meus atos e a repercussão dos meus atos na vida de outras pessoas, não é mesmo? Então, claro, tudo o que eu digo, faço e penso vai repercutir nas pessoas ao meu redor, né? Toda vez que eu expresso alguma coisa, isso vai ter algum nível de repercussão. Mas é importante você entender primeiro, não é sua responsabilidade lidar com as inseguranças das pessoas. A insegurança de cada um é responsabilidade dela superar. Eu não tenho que suprir lacunas, faltas que a outra pessoa tem e trazer isso para mim. Então, na ideia de que eu tenho que ser suporte, às vezes, para a pessoa que está comigo, porque essa pessoa tem uma fragilidade emocional e eu tenho que estar lá preenchendo as lacunas que são dela. Em algum momento da vida ela vai ter que lidar com isso. E o que eu faço permanecendo nessa relação, sendo eu me tornando responsável por aquilo que ela sente, eu estou, na verdade, atrasando o processo de crescimento do outro, né? E muitas vezes a pessoa perde um bom momento, uma boa oportunidade de trabalhar essas lacunas, essas fragilidades, por conta de que eu fico ali ocupando esse espaço. Então, não é sua responsabilidade lidar com a insegurança dos outros, né? Você não pode querer consertar o que está quebrado no outro. O que está quebrado no outro é dele. Você vai lidar com as suas questões, tá? Então,
não é sua responsabilidade, é tarefa de cada um lidar com a sua própria insegurança. Então, o fato do outro ter inseguranças não deve ser motivo de eu permanecer em uma situação que é prejudicial a mim, um relacionamento que não me faz bem. Outra questão é que você não é responsável pela expectativa que o outro tem sobre o seu comportamento ou sobre as suas escolhas. Se o outro alimentou expectativas, não cabe a mim alimentar essas expectativas, certo? Eu tenho que agir conforme a minha consciência. Não é minha responsabilidade dar conta da expectativa do outro sobre mim, seja ele meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho, meu chefe, não interessa, certo? A expectativa do outro foi ele que criou, então é ele que tem que lidar com a expectativa que ele criou sobre mim. Se eu for viver tentando suprir, tentando atender às expectativas dos outros, eu vou me tornar escravo das outras pessoas, eu vou me tornar refém das outras pessoas e vou viver a minha vida e decidir fazer escolhas só para atender expectativas dos outros, quando eu tenho que atender às minhas expectativas sobre mim mesmo. E isso é uma coisa que você tem que prestar atenção. Você também não é responsável sobre a raiva que o outro sente sobre você, a teu respeito, sobre alguma escolha que você fez. Muitas vezes a gente deixa de tomar decisões importantes na nossa vida com medo que os outros fiquem com raiva da gente. Ah, vão ficar com raiva de mim, vão me ignorar, vão me escantear, né? Não posso assumir essa responsabilidade. A raiva que o outro sente por causa de alguma coisa que eu disse, eu fiz, é dele. Ele tem que lidar com essa raiva. Ele tem que perguntar por que é que eu fiquei com raiva dele ter dito ou feito isso, certo? Não sou eu que tenho que resolver a raiva que o outro sentiu por aquilo que eu disse. Meu compromisso é com a minha autenticidade, a lealdade que eu tenho a mim mesma. Eu não estou falando de egoísmo, cuidado aí. Não estou falando de egoísmo, eu estou falando de ser leal a mim mesmo no sentido daquilo que é autêntico em mim. Se eu tenho desejo de fazer alguma coisa e eu deixo isso para lá, porque isso pode provocar raiva em uma pessoa, porque pode provocar insegurança ou medo na outra pessoa, e eu deixo de fazer, creia, em algum momento você vai se cobrar por ter deixado isso de lado e vai cobrar dos outros também indiretamente por ter deixado isso de lado, certo? Então a melhor forma de você se relacionar bem com as outras pessoas é se relacionando bem consigo mesmo em primeiro lugar. Então não assuma a responsabilidade pelos sentimentos e pelos pensamentos das outras pessoas. Deixe que fale, que pense e que cada um lide com as suas questões a seu respeito, certo? Na tentativa de ser aceito pelas outras pessoas, você vai acabar abrindo mão de valores preciosos que definem quem você é. E daqui a pouco você está perdido e não sabe mais quem você é, não sabe mais o que você quer da vida. E você vai estar à deriva. Então, não é sua responsabilidade lidar nem com as inseguranças, nem com as expectativas, nem com a raiva que os outros têm de você, ok? Então, cuidado quando você assume responsabilidades demais. Você vai ficar sobrecarregado, você vai ficar cansado, isso vai tornar você inquieto, impaciente, intolerante. Você vai começar a ficar com raiva das pessoas, com raiva do mundo, certo? Vai começar a ter menos paciência e muito mais cansaço na sua vida, desperdiçando energia. Seja responsável apenas por aquilo que te compete. Cuide do seu coração e deixe o outro cuidar do coração dele. Assim todo mundo ganha. Esse foi o de que você precisa hoje. Eu espero que você use esse conhecimento para ter o melhor da vida. Um abraço e até a próxima. Chegou aquela hora da gente se despedir. Foi um ótimo programa e nós agradecemos a sua companhia. É isso mesmo, nós queremos levar para você sempre um bom conteúdo, algo que possa mudar a sua vida. Participe, entre no nosso Instagram, acompanhe e também nos mande suas mensagens dizendo o que você gostaria de ver aqui. Nós esperamos o seu contato para fazermos o melhor da vida. Até o próximo sábado.
Beijo grande e até a próxima. Mostrando coragem em cada despedida.